Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um documento que, olha, à primeira vista parece só um manual técnico, né? Mas na verdade é uma verdadeira revolução na forma de pensar segurança. A gente está falando da norma regulamentadora número 10, a famosa NR10. E para essa conversa, a gente está se baseando no texto oficial da norma, claro, e também num manual de auxílio que é excelente, escrito por engenheiros que participaram da atualização dela. E a nossa missão aqui é tentar ir além da lista de regras, sabe? É entender a filosofia por trás. Porque a NR10 é muito mais que um dia para eletricistas, é o sistema de gestão de risco. Exato. Essa ideia de sistema é o ponto central. A grande atualização da norma, lá em 2004, ela não aconteceu por acaso. Foi uma resposta bem direta a um período muito conturbado no setor elétrico. O manual que a gente usou como fonte, ele destaca muito que as privatizações dos anos 90, apesar de trazerem sim novas tecnologias, elas também trouxeram uma precarização do trabalho. Ah, sei. Equipes menores, mais pressão. Exatamente. E com isso, tragicamente, o número de acidentes disparou. A norma antiga simplesmente não dava mais conta daquela realidade. Então foi uma reação a uma crise mesmo, uma necessidade de colocar ordem na casa. Precisamente. E a chave para entender essa nova ordem está numa palavrinha no texto da norma. Ela estabelece requisitos e condições mínimas. Mínimas. Isso é fundamental. A NR10 não é o teto da segurança, ela é o piso. É o ponto de partida obrigatório. Ponto 1.2 deixa bem claro que isso aqui não vale só para a hora do concerto, né? Nem de longe. Ela cobre o ciclo de vida completo da energia elétrica. Pensa em toda a jornada, desde a usina que gera, passando pelas linhas de transmissão. Que cortam o país. Isso. A distribuição que chega nas cidades, até o consumo final, indústria, residência, todas essas fases, sabe? Projeto, construção, montagem, operação, manutenção, tudo está debaixo do guarda-chuva da NR10. E tem mais, ela se aplica até para quem não é eletricista, mas trabalha perto de instalações elétricas. Certo. Um escopo tão vasto assim precisa de um alicerce muito forte. Não dá para gerenciar isso na base do improviso. Imagino que a documentação seja esse alicerce. É aí que entra o famoso PEI. É exatamente aí. O Prontuário de Instalações Elétricas. O PIA é a resposta da norma para o que o manual chama de um problema crônico. Que era a falta de documentação, imagino. Exato. A falta de documentação confiável. Era comum achar instalações sem diagramas atualizados. Isso é um convite ao desastre. O PIA nasce para ser a fonte única da verdade, e ele é obrigatório para qualquer lugar com carga instalada acima de 75 kW. A própria norma usa um termo que eu achei brilhante: memória dinâmica. Isso sugere que não é um fichário empoeirado, né? É algo vivo, que tem que ser atualizado sempre. Perfeito. A palavra dinâmica é a alma do conceito. Porque um documento de 5 anos atrás não é só inútil, ele é perigoso. Cria uma falsa sensação de segurança. Exato. Essa memória tem que refletir a realidade da instalação hoje. Trocou um disjuntor? Adicionou um circuito? Tem que ir para o PIA, imediatamente. E o que compõe essa memória? O que tem dentro do PIE? É um dossiê completo. O coração dele são os esquemas unifilares atualizados, que é tipo o mapa do sistema elétrico. Mas não para por aí, não. Entram também os procedimentos de segurança, as instruções de trabalho, relatórios de inspeção. De coisas críticas, tipo para-raios e aterramento? Isso. E, o que é muito interessante, ele conecta o equipamento às pessoas. Como assim? O PIE precisa ter a especificação de todos os equipamentos de proteção, os EPCs e os EPIs e, o que é crucial, a comprovação da qualificação e do treinamento de cada trabalhador. Ou seja, o prontuário diz não só o que é a instalação, mas quem pode trabalhar nela e como. É um sistema integrado. E esse limite de 75 kW parece um número bem específico. De onde ele vem? Vem, sim. O manual explica que essa é geralmente a linha de corte que a ANEEL, a agência reguladora, usa. É o limite para o fornecimento em baixa tensão. Ah, então é um indicador de complexidade.
A partir daí, provavelmente a instalação já lida com alta tensão, talvez tenha uma subestação própria. Exatamente. E com mais complexidade, vem um risco muito maior. Por isso, a norma exige um controle documental muito mais rigoroso. O PI é a ferramenta para isso. Ok, então temos a fonte da verdade documentada com o PI, mas documento sozinho não evita acidente. Como a norma muda a forma como as pessoas trabalham? Imagino que o próximo pilar seja eliminar o risco na fonte. É exatamente esse o próximo pilar. E talvez seja a parte mais revolucionária da norma: a hierarquia das medidas de proteção. A NR10 não joga um monte de opções de segurança na mesa e diz, escolha uma. Não. Ela impõe uma ordem de prioridade. Uma hierarquia? E qual é essa ordem? No topo absoluto, prioridade máxima, estão as medidas de proteção coletiva. A norma insiste nisso. O foco é tornar o ambiente seguro e não só proteger o trabalhador dentro de um ambiente perigoso. Uma mudança sutil, mas poderosa. Muito. E a principal medida coletiva de todas, a mais importante, é a desenergização. Que não é a mesma coisa que só desligar um circuito, como o manual reforça bem. De jeito nenhum. Desligado a um estado instável. Qualquer um pode ir lá e religar. Desenergizado é um estado de segurança, controlado, verificado. E para chegar nesse estado, a norma exige o que você poderia chamar de um ritual de segurança. Um procedimento formal, rigoroso, com 6 passos. O ritual de segurança. Gostei disso. Não é uma checklist, é uma sequência lógica. Exato. E não dá para pular os passos. O primeiro, claro, é o seccionamento, a interrupção física do circuito. Mas o crucial vem agora: garantir que ele permaneça desligado. É aí que entra o cadeado. Isso, o passo 2, impedimento de reenergização. O famoso lockout e tagout. Usa cadeado, trava física, para ninguém religar por acidente. A segurança na sua mão, literalmente. Precisamente. Só depois disso você vai para o passo 3, constatar a ausência de tensão. Você usa um multímetro para provar que não tem energia. Não se assume nada. Depois de provar que está morto, você se protege contra uma ressurreição acidental. Passo 4. Aterramento temporário. Múltiplas camadas de certeza antes de alguém encostar em qualquer coisa. Exatamente. Aí os 2 últimos passos são proteger elementos energizados que possam estar próximos e, por fim, a sinalização. Avisar todo mundo. Só depois de cumprir esse ritual de 6 passos é que a instalação é considerada segura. E se por alguma razão técnica a desenergização for impossível? A hierarquia continua. Se não dá para eliminar o risco, a próxima medida coletiva é o uso de tensão de segurança. Uma tensão extra baixa que não dá choque. E somente quando as medidas coletivas são inviáveis ou insuficientes, é que a norma permite usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Isso é uma mudança cultural gigantesca. A mentalidade antiga era muitas vezes dar uma luva para o funcionário e manda ele ir. Completamente. A norma inverteu a lógica. Ela diz, primeiro, mude o ambiente para ele ficar seguro. Não pode, isole o risco. Não pode, aí sim proteja o indivíduo. O EPI é a última barreira, não a primeira. É a confissão de que não deu para controlar o risco de outra forma. Interessante. E a gente volta para o PEA, que tem os registros de treinamento. Isso nos leva ao fator humano. Se temos esses procedimentos tão robustos, quem pode executá-los? A norma deve ser bem rigorosa com isso, né? Rigorosa e muito estruturada. Ela cria categorias claras para definir competência e responsabilidade. São 4 níveis. Na base, tem um trabalhador qualificado. É quem fez um curso específico na área elétrica, reconhecido oficialmente. Ele tem o conhecimento teórico. Certo. Acima dele. Vem o profissional legalmente habilitado. É o qualificado com um upgrade. Além do curso, ele tem registro no conselho de classe. O engenheiro com CREA, por exemplo. Ok, esses são definidos pela formação. E os outros 2? Os outros 2 são definidos dentro da empresa. O terceiro é o trabalhador capacitado. Ele não tem necessariamente um curso formal, mas recebeu um treinamento específico sobre responsabilidade de um profissional habilitado.
Ah, e essa capacitação só vale naquela empresa, certo? Isso, um detalhe importante, ele não pode levar essa carteirinha para outro emprego. E no topo dessa pirâmide? No topo está o trabalhador autorizado. Essa é a figura central. Ele pode ser qualquer um dos outros três, mas o ponto-chave é que ele recebeu uma anuência formal da empresa. A empresa diz, eu confio em você para mexer aqui. É isso. É o carimbo final, a luz verde. Mas essa autorização não é um ato de vontade do gestor. Ah, tem um pré-requisito. Sim, e é um pré-requisito pesado. Ela está condicionada a um treinamento de segurança específico, detalhado no anexo da NR10. Para ser autorizado, todo trabalhador precisa passar por um curso básico de 40 horas. 40 horas. E se for trabalhar no sistema elétrico de potência, o CEP, que é a alta tensão, o risco maior, precisa de um curso complementar de mais 40 horas. E tem reciclagem? Reciclagem obrigatória a cada 2 anos. A norma amarra a autorização a uma educação contínua. Fica bem difícil burlar o sistema. Certo, então temos o plano, o PI, o método, que é a hierarquia de controle, e as pessoas certas com treinamento. Como isso tudo se traduz no espaço físico, lá no campo? A norma também orienta sobre distâncias, né? Sim, e de uma forma muito visual e prática. Através das zonas de segurança. Ah, zonas de risco e controlada. Exato. É uma ferramenta de gestão de risco fantástica. A ideia é criar camadas de segurança ao redor de um ponto energizado. Tem a zona de não toque de jeito nenhum. Essa é a zona de risco, a ZR. Um círculo bem próximo do ponto energizado. E a entrada ali é super restrita. Extremamente. Só profissionais autorizados com técnicas e equipamentos muito específicos. Depois tem uma área maior, a zona controlada, a ZC. A entrada aqui também é restrita a pessoal autorizado. E fora dela é a zona livre. E os raios dessas zonas variam com a tensão? E como variam? Para baixa tensão, a zona de risco pode ter só 20 centímetros. Para uma linha de transmissão de quase 500 mil volts, essa zona de não toque salta para mais de 3 metros. Nossa. E tem um detalhe crucial que o manual destaca. Qual? A distância não é só do corpo da pessoa. É de qualquer extensão condutiva. Uma escada de metal, uma ferramenta, se a ponta da ferramenta entrar na zona de risco, já era. É como se a pessoa tivesse entrado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que isso significa? Significa que a NR10 realmente não é um livro de regras. É o projeto de um sistema. Um sistema de gestão completo que força uma abordagem proativa, documentada e hierárquica. Ela tira as empresas da zona de conforto de só reagir a acidentes e as obriga a planejar e a prevenir de forma sistemática. É uma engenharia de segurança, não um jogo de azar. Exato. É mudar a mentalidade de torcer para não acontecer, para garantir que não aconteça. E para dar poder a essa transformação lá na ponta, a norma dá uma ferramenta poderosa para o trabalhador, o direito de recusa. Ah, isso é fundamental. O item 10.14.1 garante que qualquer profissional pode e deve parar uma tarefa se ele identificar um risco grave e iminente, sem ser punido por isso. É o reconhecimento de que o especialista em risco, na hora H, é quem está lá, com a ferramenta na mão. Isso coloca uma responsabilidade e um poder enormes no profissional. E falando em responsabilidade, a norma diz que o cumprimento dela é uma obrigação solidária entre as empresas contratantes e as contratadas. E isso me leva a um pensamento final. Para qualquer gestor que terceiriza serviços elétricos, a pergunta não é só se o parceiro tem os certificados no papel. A questão crucial é como garantir que essa cultura de segurança, esses rituais, essa filosofia estão mesmo internalizados e sendo praticados lá no campo, no dia a dia. Porque, no fim das contas, a norma deixa claro que essa responsabilidade final não pode ser simplesmente transferida.